Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo da Igreja Católica, um outro grande homem que dedicou a sua vida a Deus. E ontem nós vimos a história de uma princesa. Hoje o nosso santo é rei. Isso mesmo, São Canuto IV. Hoje, dia 19 de janeiro, a igreja celebra esse grande homem. Ele que foi rei da Dinamarca, desde a sua mais tenra infância, começou pelos seus próprios pais a se dedicar muito à liturgia, à leitura da Bíblia, das Escrituras, e se tornou um homem muito sábio e também muito caridoso, piedoso e dedicado às orações. Ele era o filho mais velho do rei da Dinamarca e também, assim, era o herdeiro direto do trono. Mas com a morte do seu pai, o seu irmão, Haroldo III, usurpou o trono e traiu o próprio irmão para poder ele reinar no seu lugar. Mas Canuto, como era uma pessoa de muitas virtudes, não quis se vingar do irmão, preferiu confiar em Deus e aguardar em silêncio. E o seu silêncio, a sua resignação, valeu a pena. 4 anos após esse seu irmão ter usurpado o trono, ele acabou morrendo. E Canuto foi, de fato, coroado rei da Dinamarca, como rei Canuto IV. Ele, até hoje, é considerado o melhor de todos os reis que aquele país já teve. Governou com muita energia, trouxe muita prosperidade e paz para aquele povo. Ele governou de uma forma em que favoreceu principalmente as pessoas mais necessitadas, dando uma atenção maior a elas. Também favoreceu o crescimento do cristianismo, do catolicismo naquele país. Mas você já sabe, as pessoas que eram contra isso, os nobres que queriam eles ter mais vantagens, se sentiram abandonados ou esquecidos para o rei, arquitetaram um plano para destronar o rei. Fizeram com que o rei entrasse numa guerra furada, numa guerra contra a Inglaterra, e que ele fosse muito mal nessa guerra. E os próprios compatriotas nobres o perseguiram. Canuto se refugiou numa igreja, numa cidade chamada Odense, na Dinamarca. E lá, no ano de 1086, foi assassinado, no dia 19 de janeiro. Segundo consta na história, ele estava ajoelhado diante do altar, rezando, orando, quando foi assassinado pelas costas de uma forma bastante covarde. Logo em seguida à sua morte, quando o povo ficou sabendo que o rei havia sido morto, começou-se a devoção ao rei, os pedidos de intercessão e logo em seguida, muitos milagres foram atribuídos à intercessão de Canuto IV, que, por ter a sua morte dentro da igreja, assassinado de uma forma tão covarde, a traição pelas costas, foi considerado como um mártir, como uma morte de martírio. E assim, pouco tempo depois, no ano de 1100, o Papa daquela época, Papa Pascoal II, já deu a permissão para que a devoção a Canuto IV fosse oficializada. Pouco tempo depois, apenas um ano depois, o rei Canuto IV era canonizado e oficialmente reconhecido como santo da Igreja Católica, São Canuto IV. Assim, nós conhecemos a história de um rei, de um homem poderoso, mas que viveu uma vida totalmente dedicada aos pobres, aos menos favorecidos, vivendo uma vida de cristão concretamente, uma vida que colocou em prática as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, foi considerado um homem tão santo. São Canuto IV é um exemplo para todos nós, que independente da nossa posição social, da nossa posição intelectual, ou de qualquer que seja a nossa posição nesse mundo, nós podemos ser santos. Nós temos muitos exemplos dentro da igreja de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não sabiam nem ler e escrever, que foram grandes santos. E temos também exemplo de grandes reis, pessoas que tinham muito poder e resolveram viver uma vida simples na presença de Deus, também
sendo santos. Nós temos santo para tudo quanto é tipo de gosto, não é verdade? Dentro da nossa igreja. Um exemplo para que nós também possamos buscar a santidade. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu joinha. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. E até amanhã com mais uma história de um santo, conhecendo os santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.